Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E o Flamengo hoje vai a campo e já está escalado para poder decidir essa final contra o Lanús na Recopa Sul-Americana. E tem boas notícias, nação rubro-negra. Tem reforço vindo do departamento médico pro time titular do jogo de hoje. Mas me diz aí, nação, qual vai ser o placar do jogo de hoje? Deixa aí seu palpite nos comentários, beleza? E nação, tô com uma meta de bater 100 mil rubro-negros no canal até o fim do ano. Você que me assiste e ainda não se inscreveu, dá essa força aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e se puder, deixa o hype no vídeo, beleza? Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Hoje tem Flamengo na Recopa Sul-Americana, jogo contra o Lanús, valendo taça. O André Pessoa já tá lá no Maracanã, ó, traz mais detalhes pra gente. Oi, Pessoa, boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Flamengo busca o primeiro título da temporada e enfrenta o Lanús hoje à noite, aqui pela segunda partida da Recopa Sul-Americana. Filipe Luís deve contar com praticamente força máxima. O único desfalque deve ser o Saúl, o espanhol, que ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Jorginho e Bruno Henrique, liberados pelo departamento médico, treinaram essa semana e estão à disposição. O Plata volta, já que na Argentina ele não pôde jogar, pois estava suspenso. Provável Flamengo para hoje: o Rossi no gol, Varela na direita, o Alexandro na esquerda, a dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta no meio de campo e o ataque com Carrascal, Everton, Cebolinha e o Pedro. Como o Lanús venceu a primeira partida por 1-0, o Flamengo precisa de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Se vencer por 1 gol de diferença, teremos prorrogação e depois pênaltis. Jogo especial para o Filipe Luís, porque hoje ele vai completar 100 partidas como técnico do Flamengo, busca o 6º título desde que assumiu o comando da equipe no final de 2024. E se conseguir, será o técnico com mais títulos na história do Flamengo, ao lado do Carlinhos. Expectativa de casa cheia, mais de 60 mil ingressos vendidos. Débora, deve ser o melhor público do Flamengo como mandante na temporada. Boa, Pessoa, obrigada pelas informações. Hoje é ao vivo e exclusivo aqui na ESPN do Disney Plus. Então são 2 opções, ou você vai lá com o Jailson. Dá tempo ainda? Acho que eu vou pegar um voo. Então. Ainda dá. Tá bom. Dá tempo, sim. Ó, se pegar o voo agora, chega a tempo, não chega? Olha só, eu visualizei a cena aqui, o Jailson emulando o Gabigol e acarinhando a taça. Pode. Ó, dá pra ver toda a nossa equipe no reflexo. Dá sorte, Jailson, vai. Confia que dá sorte, Jailson. Não, confia nada. Não vou fazer isso não. Boa tarde, queridos. Boa tarde aos fãs do esporte. Não, respeito, cara, respeito. Deixa ela aqui, tá aqui fazendo parte do nosso cenário, mas não vou chegar nem perto de encostar. Tá doido? Não, tem que respeitar. Só aqui mesmo, agradecimento aqui, né, a Judite, minha querida Marcele aqui da Comebol, que deixou aqui com a gente, pra gente fazer essa entrada ao vivo. E aí a taça desejada nessa noite de hoje, entre Flamengo e Lanús. Enfim, aquela questão dos torcedores que a gente falou na primeira hora, né, como vai estar o clima no Maracanã. Tem algumas questões que a gente vai levar aí pro debate, pra discussão, principalmente em relação ao que o Filipe Luís vai escalar, né? Hoje tendo mais opções, por exemplo, tendo o Plata, que é um jogador que o Filipe Luís gosta muito, que ele sempre fala, né, que faz todas as movimentações da forma que ele gosta, seja pelo lado direito, seja jogando ali um pouco mais centralizado, enfim, jogando um pouco mais recuado também. Tem o Jorginho, que pode ter aí essa opção de segundo volante, né? Enfim, dá para ver claramente que o time do Flamengo tá sentindo muita falta do Jorginho ali ao lado do Pulgar, né? A forma que o time do Flamengo controla o jogo, consegue controlar os seus adversários, a marcação alta, a hora que tem que saltar a pressão, a hora que tem que ficar um pouco mais recuado. Eu acho que isso tem muito a ver com a presença do Jorginho no meio-campo. Só que aí a Mari P, né, a gente estava fazendo essa fofoquinha aí ontem durante ali o programa, isso mexe automaticamente, por exemplo, na posição do Paquetá. Acredito que por isso também que o Filipe Luís está tentando botar o Paquetá ali aberto, porque ele sabe, quando tiver todo mundo disponível, onde é que o Paquetá vai jogar? Que se tiver Jorginho e Pulgar, será que um dos dois vai cair? Vai colocar todo mundo junto ali? Acho que é basicamente por isso também que o Filipe Luís está fazendo alguns testes. Enfim, fico aqui para o debate, a gente vai conversando sobre esse Flamengo e Lanús de mais tarde, mas já tem algumas questões para a gente ir conversando na desejada aqui do nosso lado, que foi o que você falou, Bruno. Ou é aqui no estádio,
ou é com a gente da ESPN. Isso, e lembrando que tem o nosso pré-jogo ali com o Jailson também, com a nossa equipe. O Fábio Luciano vai estar lá também, tá? Pro jogo do Flamengo, então no YouTube. Você adorou a taça, né, Bruno? Oi? Linda a taça, né? Você adorou. Ah, taça é taça. Não existe, é igual ao gol, já diria o Dadá. Não existe taça feia. Ah, existe sim. Feio é não levantar a taça. Existe? Claro que sim. Mas aí é uma questão estética. É uma questão estética. Não é? Mas o importante é tê-la. Exato. Não é? Com certeza. Ô, Mário, olha só. A gente tá vendo os confrontos entre Flamengo nesses confrontos de mata-mata quando ele perdeu a primeira fora. Ou quando ele perdeu a primeira, tá? Perdeu o jogo de ida. E aí a gente tá vendo que nesses últimos confrontos ele só conseguiu virar contra o Maringá. Então ele caiu pro Galo, pro Penharol, pro São Paulo e também para o Del Valle. Hoje, qual é o tamanho do risco hoje, hein? É risco altíssimo, risco alto, não é um Flamengo favorito como, por exemplo, o Botafogo era contra o Nacional. Não dá pra fazer essa comparação, né? O Potosí. Não dá. Tem essa casca, né? Tem Time qualidade. argentino, além de tudo, né? É um time experiente acima de tudo. Tem jogadores como Esquerdós, Salvio, Marcelino Moreno, jogadores bastante rodados e que naturalmente vão entrar naquele jogo mental para tentar desestabilizar o Flamengo. Então, Felipe Luiz certamente precisa estar preparado para esse cenário de um jogo mais travado, de um jogo em que o Lanús vai tentar se aproveitar muito até do ambiente do estádio, caso a torcida do Flamengo não se sinta contagiada pelo time. Então, por tudo isso, é um jogo bastante complicado hoje, é um grande desafio para o Felipe Luiz finalmente ter tranquilidade na temporada, finalmente apresentar uma atuação de gala, e hoje é isso. Se o Flamengo quiser ser campeão da Recopa, vai precisar jogar o que não jogou ainda na temporada de 2026. Jogou contra o Vasco. Mas acho que até naquele momento, pelo estágio inicial de temporada, é um jogo que as duas equipes estão se preparando ainda, apesar de clássico. E era o primeiro jogo do Flamengo principal sob o comando do Felipe Luiz. Mas foi o que mais se aproximou, né? Do que sim, ali alguns momentos contra o Botafogo também, mas para vencer o Lanús hoje, para conseguir reverter essa vantagem, eu vejo que só o Flamengo remetendo ao time de 2025. Se fizer o que apresentou aqui em 2026, para mim não vai ser suficiente, porque do outro lado tem uma equipe muito bem arrumada. E qual é a chave que precisa virar? Porque a gente tem avaliado um problema de desempenho e também um problema que a gente chegou a discutir de atitude. Sim. Qual que é a que mais preocupa e que tem que ter uma virada imediata, Mari? É que eu acho que, nesse caso especificamente da Recopa, primeiro que nesse momento da temporada pro Flamengo já virou uma pressão, né? Por conta do desempenho que ainda não aconteceu, já perdeu a Supercopa pro Corinthians também, não jogando quase nada, uma questão ali também de querer, de postura, enfim. Mas são dois títulos ou duas competições ali que não fala muito sobre o restante da temporada, né? Se o Flamengo desempenhasse contra o Corinthians, desempenhasse contra o Lanús e ainda assim não conseguisse, brigando, disputando e jogando bem, acho que era outra coisa. Eu acho que é você entender a importância também da partida, do título. O adversário quer muito, você também tem que querer muito. Então, acho que para além do que a gente entende ali de alguns jogadores não ainda no seu melhor, de desempenho, de desenvolvimento, você precisa querer. Eu acho que faltou isso para o Flamengo, especificamente em Supercopa e no jogo de ida. E, Jailson, você acha que de uma maneira geral, né, nós aqui e torcida, a gente está dando um peso muito grande para essas duas, assim, para esse início de temporada, para duas disputas de início, ou não? É natural que seja assim, que aconteça, e que se qualquer time não vencer, não começar o ano vencendo, a gente vai questionar e colocar em xeque o restante da temporada? Bruno, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem a parte da torcida que acha que é exagero, mas tem também a parte da torcida que entende, principalmente pelo investimento e pelo que a gente estava falando em relação ao futebol praticado, né? O mal acostumado, o time do Felipe Luiz, a gente estava vendo ontem ou anteontem, agora eu não lembro ao certo, o aproveitamento, né, da equipe do Felipe Luiz, acima de 70%. Então, nesse início de temporada, bem abaixo. E, enfim, as atuações de um time estrelado que não tem acontecido. E também depois da chegada do Paquetá, que é a maior contratação ali da história da equipe. E assim, você precisa encaixar esse jogador. E o time do Flamengo não está conseguindo, o Felipe Luiz não está conseguindo fazer esse time jogar. E aí tudo bem,
tem o fato inédito do calendário, que já pega o Campeonato Brasileiro do início da temporada, jogadores desgastados que não tiveram isso tudo. A torcida entende, a gente já vem falando há bastante tempo também, só que as outras equipes estão conseguindo jogar. Eu acho que é esse o ponto que pega. O time do Flamengo não está, o Felipe Luiz não está conseguindo botar essa equipe para jogar. E, enfim, assim, eu concordo com o Breler em relação à melhor atuação do ano. Estava até conversando com o Ismael, nosso pessimista rubro-negro, né? O Ismael, nosso companheiro aí, o editor do Sport Center, tá para nascer o cara que seja mais pessimista do que ele. Ele já mandou mensagem aí. Como é que tá o clima aí? O que você tá achando? Eu falei, cara, então... O pessoal tá meio bolado aqui, né? Os torcedores, né? Alguns assim e tal, estão cobrando realmente que hoje seja a noite, aí eu concordo com o Breile, de jogar o que ainda não jogou nessa temporada, que a gente pode, beleza, pegar o jogo contra o Vasco, que eu acho que de fato foi o jogo que, ali o primeiro jogo, né, que a equipe jogou um pouco melhor, mas de resto, realmente, ainda não conseguiu performar próximo do que era em 2025. É que assim, aí eu perguntei pra você e também já vou seguir na conversa aqui e responder, né? Não dá pra fazer ou tratar normal como o Botafogo quis tratar no ano passado. Lembra? E a gente criticou? Exatamente. Não foi? O Botafogo abriu mão ali da... Não foi, Jailson? E aí, eu só acho que a consequência não vai ser a mesma, tá? Eu acho que se eventualmente o Flamengo não vencer o título hoje, ele vai poder disputar com força as outras competições, algo que o Botafogo não fez. Mas não dá, de Copa não dá pra você abrir mão de nenhuma, né, Jailson? Então, tem a diferença aí, Bruno. Acho que a questão institucional a gente pode falar dessa forma, porque o Textor falava abertamente que o ano não começava, né? O recado que ele diminuiu. Essa que é a realidade. Ele diminuiu as duas Copas. Ele diminuiu a Supercopa e diminuiu a Recopa e ele, enfim, priorizou ali a partir de março, abril, o que ano passado não deu certo. A gente falou que o ano de 2024 foi uma questão atípica, que ele acertou no Arthur Jorge, todas as contratações naquela ocasião deram certo. E desse ano não, do Flamengo não. Os próprios jogadores, o próprio Felipe Luiz, ele está falando que a equipe não está desempenhando, que tem que querer mais, que tem que melhorar mesmo, que perdeu e eles sentiram a derrota, assim, na Supercopa contra o Corinthians. Não foi como o Botafogo fez naquela ocasião com o seu mandatário, né, o Textor, falando daquela forma. Acho que tem essa diferença. Os jogadores do Flamengo e o próprio treinador, eles entendem que eles precisam melhorar. Tem e talvez seja um problema, porque a gente quer, mas não está conseguindo. Exatamente. Esse é o ponto. E até pegando o gancho nesse ponto que o Jailson tocou, de cobrança do torcedor, atrelada à expectativa, a gente precisa separar as coisas. É normal, o torcedor do Flamengo, depois de 2019, a exigência aumentou. O sarrafo é muito alto e sempre foi no Flamengo. Mas depois de uma era vitoriosa, de uma geração que ainda tem referências como Bruno Henrique e Arrascaeta, é normal que o torcedor fique mais exigente e é o que está acontecendo com a torcida do Flamengo. Felipe Luiz sabe disso, como jogador e como técnico. Agora, outra é querer arrumar problema onde não tem. Então, o Felipe Luiz, daqui a pouco, já tentam pregar o rótulo de que, não, ganhou na sorte no ano passado. Não dá pra falar isso. Ganhou porque o elenco era bom. Pelo amor de Deus. Então, mas... Como é que você vai questionar a qualidade do Felipe? Mas eu concordo que... Mas já rola essa narrativa de gente ali que está ressabiada com o desempenho do time. E o que está acontecendo com o Flamengo é normal em boa parte das equipes campeãs. Sobretudo equipes que conquistam mais de um título. Porque manter esse sarrafo alto, manter a motivação dos caras, manter todo mundo intenso, ligado, encaixar uma contratação como o Paquetá, não é tão simples como parece. Os caras já vêm de uma temporada ali, concentração alta o tempo inteiro, exigência alta, mobilização em todas as competições, e de repente vira o calendário, a temporada já começou, o Flamengo há pouco tempo estava disputando o Intercontinental. Então, tudo isso é muito difícil de encaixar numa equação equilibrada em que o time voa como na temporada passada. E um exemplo, o Palmeiras do Abel. Trabalho super longevo do Abel, mais de 5 anos, e oscila também. Na temporada passada, não ganhou título, acontece, e até o Abel teve a dificuldade de manter esse sarrafo no alto. E eu vejo que o Felipe Luiz está passando por isso agora e tentando buscar as soluções. Mas é isso. Eu vejo que não é o momento da diretoria, do BAP, fazer reunião só para cobrar. Precisa nesse momento, cobrança sempre tem de existir, mas precisa nesse momento oferecer respaldo a Felipe Luiz e comissão técnica. É o principal, para lidar com um momento que é de oscilação
eu vejo ainda como normal e não como um sinal de desgaste de trabalho ou incapacidade do Filipe Luís, pelo contrário. Para mim, essa é uma das principais diferenças entre Palmeiras e Flamengo, porque o Palmeiras não permite que o barulho externo entre. Ele tem ali a convicção no trabalho, ele mantém o Abel, ele sabe das oscilações, ele continua ali confiando no trabalho, porque o trabalho ele dá resultado vez ou outra para além de títulos. O Flamengo não. O Flamengo, essa diretoria ainda sustenta um pouco mais, porque é uma diretoria mais profissional. Você contrata o Boto, que é um cara que sabe o que faz, não é só, né, entre aspas, cargo político dentro do clube, mas vacila um pouquinho, o barulho já entra. E aí a diretoria trabalha com respostas para a torcida, né? Então, assim, se treinadores que ganharam coisas foram demitidos, como o próprio Dorival, é muito fácil para isso acontecer também com o Filipe Luís, porque a instituição Flamengo coloca a régua sempre muito alta para qualquer coisa, né? Mas eu acho que o momento também é isso, assim. O Flamengo, antes do jogo contra o Lanús, vinha de 4 jogos sem perder, 3 vitórias e um empate. Sim, início de temporada, tá todo mundo passando já por questões físicas, o Flamengo perdendo jogadores, enfim, Jorginho voltando agora. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda pra mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Então, rubro-negros e rubro-negros, chegou o grande dia aí, dia de decisão da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús. Hoje vai ser lá no Maracanã e promete virar aquele inferno que a torcida rubro-negra sabe como é que é em dia de jogo decisivo, que o Maracanã vira aquele caldeirão, né? Tenho certeza que vai estar lotado hoje e a nação rubro-negra vai estar empurrando aí até o último minuto para o Flamengo conseguir reverter um placar que não é tão difícil de reverter, só 1-0. O time dos caras vai vir retrancado, vai vir fechado, vai jogar por uma bola. Eu acredito que eles não vão ser tão agressivos quanto foram lá na Argentina. Vão ficar mais na deles ali, vai fazer aquela catimba, que é aquele típico jogo de argentino, vai cavar falta, vai ficar batendo nos jogadores do Flamengo. Então hoje é dia de ter um mental muito forte para não cair na pilha deles, jogar tudo que o Flamengo sabe, que a gente tem certeza absoluta que se o Flamengo jogar tudo que pode no jogo de hoje, vence por 4-0, 5-0 o Lanús, porque a disparidade dos elencos é muito grande. Mas tem que ter vontade também, não só pela qualidade técnica do elenco, que todo mundo sabe que tem, mas o time tem que ter vontade de ser campeão e de reverter esse resultado. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, qual é o seu sentimento para esse jogo de hoje? Como é que você armaria o jogo se você fosse o técnico? O que você falaria na predição se você fosse o Filipe Luís na noite de hoje? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.